Prezadas amigas, prezados amigos, você pratica somente a caridade material e a caridade moral? Como é que fica? É isso que nós vamos conversar hoje. Primeiramente, pedimos ao Mestre Jesus que nos ilumine, nos dê a sua paz e que possamos, nesses breves minutos que vamos ficar juntos, analisarmos o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fala que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Mas primeiramente, vamos fazer a nossa introspecção, a nossa meditação, a nossa oração, seja por a denominação que você der, para que a gente possa absorver bem esses conhecimentos, pedindo ao Mestre Jesus, aos bons espíritos, que nos deem a compreensão, que nos deem a paz, que nos deem a meditação necessária para o aprendizado que temos hoje no Evangelho segundo o Espiritismo. Pedimos à Mamãe Maria que nos ilumine e que nos possamos também, nesse nosso aprendizado, colocarmos em prática tudo aquilo que aqui nós vamos repassar. Que assim seja. No seu capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade, através de Allan Kardec, vai nos dar, no seu item 9, uma instrução sobre a caridade moral e a caridade material. O capítulo começa com duas passagens do evangelista Mateus. O primeiro no seu capítulo 6, versículos 1 a 4, onde ele vai dizer: tomai cuidado para não fazer as boas obras serem vistas diante dos homens. Do outro modo, não recebereis recompensa alguma de vosso Pai que estás nos céus. Quando derdes esmolas, não façais soar trombetas diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem honrados pelos homens. Eu vos digo, em verdade, que já receberam sua recompensa. Mas quando derdes uma esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que está em segredo, vos dará a recompensa. No seu capítulo 8, versículos 1 a 4 também, ele vai citar: uma grande multidão que seguia Jesus quando este descia do monte. E ao mesmo tempo um leproso veio a ele e adorou, dizendo: Senhor, se quiserdes, podes me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e disse-lhe: assim o quero, fique curado. E neste momento a lepra foi curada. Depois Jesus lhe disse: não diga isto a ninguém, mas vá mostrar aos sacerdotes e ofereça o donativo prescrito por Moisés, a fim de que isso lhe sirva de testemunho. Nessas duas passagens do evangelista Mateus, nós notamos uma prática muito interessante naquela época de Jesus, em que as pessoas faziam as caridades na frente dos outros, para que os outros pudessem ver e julgassem elas como se fossem excelentes pessoas, boas pessoas, pessoas caridosas. Mas Jesus já nos ensina de que tanto a caridade moral quanto a caridade material, ela deve ser feita em segredo, né? Somente você deve saber o que você está fazendo para com aquela pessoa, ou aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas que você está ajudando, ou aquela comunidade. Isso é muito interessante, porque nós vemos isso também nos dias de hoje, né? Pessoas que fazem filmagem, tiram selfies, ficam postando nas redes sociais de que fizeram isso, fizeram aquilo, trabalharam em tal lugar. Às vezes isso aí até pode ser um ponto positivo para que mostre que tantos necessitados precisam de tantas pessoas para serem ajudadas. Mas muitos põem isso por ostentação. Então a gente tem que começar a fazer uma análise bem precisa exatamente daquilo que a gente está fazendo, para que a nossa mão esquerda, como disse Jesus, né, não saiba o que a direita esteja fazendo ou vice-versa. Isso não faz parte do nosso trabalho de assistência, do nosso trabalho de elevação às outras pessoas, mostrando para os outros o que eu estou fazendo. A gente vê isso muito não somente nos meios, né, de outras religiões, mas também a gente vê muito isso no meio espírita. Mas o capítulo que mais nos interessa é esse capítulo, a parte 9 desse capítulo 13, que diz assim: instruções dos espíritos, a caridade material e a caridade moral. E esta parte do Evangelho segundo o Espiritismo foi psicografado pelo espírito de Irmã Rosália, na cidade de Paris, no ano de 1860. Ela vai citar aqui que toda religião e toda moral se encontram nos ensinamentos de Jesus. Amem-se uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Se eles fossem seguidos, ela vai dizer, aqui na terra,
sereis todos perfeitos, sem ódio, sem conflitos. Direi ainda mais, sem pobreza, visto que do excesso de sobras da mesa dos ricos, muitos pobres se alimentariam, e não vereis mais sombrios bairros em que vivi durante a minha última encarnação. Pobres mulheres, arrastando consigo crianças miseráveis, precisando de tudo. Olha que interessante, nós ainda, mais de 2 séculos, praticamente um pouco mais de 2 séculos, depois dessa mensagem de Irmã Rosália, nós ainda não mantemos os mesmos hábitos, os mesmos modos da Paris daquela época. Olha o que ela diz, né? Pessoas pobres, né? Crianças pobres, arrastando consigo crianças miseráveis, precisando de tudo, de alimentação, da parte moral, de estudos. Nós ainda estamos vivendo isso daí. Talvez até o esquema de ajuda às outras pessoas seja até melhores, mas ainda nós estamos um pouco aquém do que deveríamos estar. Como ela diz assim, o que sobrasse, olha o que ela fala, o que sobrasse da mesa dos ricos, ou seja, quando ela fala rico, ela não quer dizer somente na questão das pessoas abastadas monetariamente, mas o que sobrasse, por exemplo, da nossa mesa alimentaria muita gente, muita gente. Isso nos faz pensar uma questão muito interessante, a questão das sobras que nós jogamos comida fora, alimentação fora, deixamos estragar. Será que isso vale a pena? Será que o ideal não é comprar exatamente o que nós temos que se alimentar naquele dia? Né? Uma indicação muito interessante do Mestre Jesus, né? O pão nosso de cada dia. Então, aquele pão nosso de cada dia que nos alimenta, nos dá a força para o corpo físico, né? E o pão espiritual que nos dá a força para o nosso espírito, para a nossa alma. Então nós temos que começar a analisar se realmente nós estamos fazendo esse tipo de trabalho. Mas vamos ao que ela nos diz aqui sobre a parte moral. Olha que interessante. A caridade moral consiste em tolerar-lhes uns aos outros. E é isso que ao menos faceis nesse mundo inferior onde estáis encarnados no momento. Há um grande mérito, acreditar em mim, em saber calar-se para deixar falar ao mais tolo. Isso também é uma forma de caridade, fazer-se de surdo quando uma palavra de menosprezo escapa da boca habituada a zombar. Não ver o sorriso desdenhoso que vos recepciona nas casas de pessoas que frequentemente, sem razão, acreditam ser superiores a vós, quando na vida a única e real estão algumas vezes bem longe disso. Eis um merecimento não de humildade, mas de caridade, pois não observar os erros dos outros é uma caridade moral. Isso é de total importância, meus irmãos e minhas irmãs. Porque não observar, achar que os outros são superiores a você, porque falam disso, falam daquilo, e quando colocam você no meio da conversa, fazem perguntas jocosas para ver exatamente na armadilha que você cai deles. Quando você está por fora de algum assunto, ou mesmo quando você tem um conhecimento um pouco raso sobre eles, né? Por que fazer isso com as pessoas? Infelizmente, né, a gente vê muitas pessoas fazendo isso, muitas pessoas. E ela nos diz aqui, nos ensina uma grande lição: fazer calar, né? E ser sincero com você mesmo, né? Olha, eu não posso responder esse tipo de assunto porque eu não estou muito bem inteirado. Pronto, né? Mesmo que a pessoa depois fale determinadas coisas para os outros de você, mantenha-se de uma forma calada. Afinal de contas, infelizmente, essa pessoa está se achando o dono da razão. Ela precisa muito mais da nossa caridade moral do que qualquer outra coisa. Ela continua dizendo aqui: entretanto, esta caridade não deve suprimir a outra, ou seja, esta caridade não deve suprimir a caridade material, né? Pensais especialmente em não desprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo que vos tenho dito. O pobre rejeitado talvez seja um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente em posição inferior à nossa. Muitas das vezes, isso a gente aprende bastante na doutrina espírita, de que a reencarnação de pessoas que estão desprovidas materialmente, geralmente são de pessoas que tiveram uma vida muito abastada
numa vida anterior, em outras vidas anteriores, e não souberam aproveitar esta condição material de ter fortuna, de ter dinheiro, e agora estão passando por essa situação um pouco mais minuciosa, mínima em todos os detalhes, seja nos estudos, seja na alimentação, seja na moradia, para aprenderem. É claro que a gente entende de que a reprovação, entre aspas, de ano, né, no mundo espiritual, nos envolve que temos que repetir as mesmas lições para que possamos aprender. Então não vamos também, apesar do exemplo que a irmã está nos dizendo aqui, não vamos também nos entender de que todas as pessoas que são pobres monetariamente ou não têm condições de ter uma alimentação digna todos os dias, foram pessoas abastadas. É claro que há um número de pessoas que estão aqui para aprender a serem melhores do que anteriormente, mas não são todas. Mas a gente tem que aprender com essas pessoas a ser mais generoso, a abrir mais o coração, principalmente na questão moral. E a questão moral não implica em apenas nós mostrarmos o caminho certo através das palavras certas e das atitudes certas para aquelas pessoas e aprendendo para nós mesmos, de que tem que se mudar para que a pessoa possa se desenvolver, não somente no mundo espiritual, mas também na vida pessoal. Por isso que ela diz assim, não se esqueceis das duas caridades. Por quê? Porque também não podemos aplicar a caridade moral para uma pessoa que está sem condições, passando fome, tendo necessidade. Nós não podemos pregar, entre aspas, a palavra de Cristo, ou falar sobre Cristo, ou falar das lições de Cristo, ou falar sobre a espiritualidade para as pessoas de estômago vazio, né? Elas até por caridade a nós até é capazes de escutar. Mas primeiro temos que colocar no corpo físico dessas pessoas, através da alimentação, alguma coisa para que elas se sintam confortáveis e elas possam conversar com a gente e você possa espalhar a boa nova, espalhar a palavra do Cristo com elas, né? Ela vai terminando aqui. Reencontrei, veja o que ela nos diz aqui, reencontrei na vida espiritual um dos pobres de vossa terra, a quem pude por felicidade ajudar algumas vezes e a quem me cabe agora implorar por minha vez. Olha que coisa interessante, olha o que ela fala aqui, ela reencontrou na vida espiritual uma daquelas pessoas, né, que estava necessitando, né, de ajuda material, de ajuda pessoal, de ajuda moral, e o que ela disse? A quem me cabe implorar a primeira vez, e ela reencontrou no mundo espiritual essa pessoa, esse espírito, né, de retorno lá, e esse espírito, com certeza, ali naquela situação, ele tinha muito mais condições espirituais do que a própria irmã, né, a própria irmã Rosália. O que vai acontecer? Né, ela está pedindo para esse espírito para que ela possa ser ensinada, para que ela possa aprender, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso daí também. Nem sempre aqueles a quem a gente atende são espíritos de baixa frequência, são espíritos pobres, são espíritos que abusaram na outra vida do dinheiro. Quem sabe não sejam espíritos aqui reencarnados fazendo um teste não só comigo, mas com várias outras pessoas, né? Lembrai-vos, ela vai continuar dizendo, de que Jesus disse que somos irmãos, e pensai sempre nisso antes de rejeitar o indigente ou o mendigo. Pensai naqueles que sofrem e orai. Então vamos prestar bem atenção, né, no que ela estava relatando aqui. Pensar muito em você rejeitar as pessoas. Eu já vi muitas e muitas vezes pessoas desviarem da rua para não se encontrar com o carrinheiro, para não se encontrar com nossos irmãos que estão passando pela dificuldade das drogas, né, com medo, né, de que peçam alguma coisa, de que peçam um bem monetário ou outra coisa, né? Mas a gente não deve se recuar diante dessas pessoas, desses nossos irmãos, porque eles também são importantes. Eles são muitíssimos importantes para o nosso desenvolvimento e para o desenvolvimento dele próprio. Se você está naquela condição de encontrar com ele, é porque a espiritualidade, através do Mestre Jesus, colocou ele na sua frente para que você possa, além de se desenvolver, você possa ajudar esta pessoa. É claro, dentro dos seus limites, dentro do seu entendimento e dentro daquilo que você possa ajudar. Né? O próprio Jesus também não nos ensinou que devemos fazer coisas miraculosas
para que possa ajudar as outras pessoas, mas fazer o mínimo, fazer o melhor, na questão material e na questão moral. E o que é a questão moral? Né? Dar forças morais, dar força espiritual através da palavra amiga, através do ensinamento, através do exemplo, para que essa pessoa possa enfrentar, né, o que ela está passando. E também o encaminhamento às questões da saúde, da educação, no que ele puder ser encaminhado. Então, a gente pede que você, né, além de fazer o Evangelho no Lar, leia o Evangelho segundo o Espiritismo e leia este capítulo 13, nesta parte 9, sobre o que a irmã Rosália acabou de nos falar, sobre a caridade material e a caridade moral. Muita paz, muita prosperidade e até uma próxima oportunidade, se o Mestre Jesus assim nos der o aval da nossa presença. Obrigado.